Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Abertura número 113, pontualmente 6 horas. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024. Excelente quarta-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 25 de setembro. Hoje é o Dia Nacional do Rádio, ou Dia da Radiodifusão. A escolha desse dia homenageia o nascimento de um de seus pioneiros, Edgar Roquette Pinto, responsável por inaugurar as primeiras transmissões de rádio no Brasil em 1922, durante as comemorações do centenário da independência. Desde então, o rádio se consolidou como um dos meios de comunicação mais populares, adaptando-se constantemente às inovações tecnológicas e às novas demandas de um público cada vez mais diversificado. Hoje também é o Dia Nacional do Trânsito e o objetivo dessa data é conscientizar a população sobre a importância da responsabilidade no trânsito, tanto da parte dos motoristas quanto da parte dos pedestres na prevenção de acidentes. Hoje é o Dia Mundial do Sonho. A data foi criada em 2002 com o objetivo de refletirmos sobre os nossos sonhos e pensarmos em como atingi-los. Hoje também é o Dia Mundial do Pulmão. E a data proposta pelo Fórum Internacional de Sociedade Respiratória visa promover a saúde pulmonar globalmente. E algumas das cidades que fazem aniversário hoje são Formoso, em Goiás, Itaeté, na Bahia, Mesquita, no Rio de Janeiro, Sena Madureira, no Acre e Vitoriano Freire, no Maranhão. Olha, gente, quantas datas importantes, né? Mas pra gente do rádio, né? O Dia do Rádio hoje é importantíssimo, né? Com todo o advento da comunicação, tecnologia, na minha opinião, o rádio continua sendo o principal veículo de comunicação. Como você bem disse mais de uma vez, né, com o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, o meio de comunicação era justamente o radinho rádio de pilha que salvou muita gente para se comunicar, para saber o que estava acontecendo. Exatamente. Mas o dia nacional, o dia do rádio, é importantíssimo. Eu me lembro, gente... Eu sou velho, hein? Eu comecei em 1977, num concurso para locutor, com 54 candidatos. Eu fui selecionado, tiramos 2. Um era o Furlim, que foi para Caraguatatuba, depois nunca mais tive contato, para trabalhar em rádio. Né? Então você fazia teste para locutor, para ver se você tinha condições, tinha voz, tinha dicção, e tinha improviso, que depois você ia adquirindo com o tempo. Mas eu era um garoto de 16 anos, entendeu? Então, grandes lembranças, grandes profissionais. Eu trabalhei em várias rádios, aqui em Botucatu, enfim. É importante, o rádio é importante. E é importante que os radialistas tenham a responsabilidade do microfone, tá? Porque você passa a ser um formador de opiniões. Mas é importante que cada pessoa tenha a sua própria opinião. Claro. Que saiba avaliar aquela notícia, que saiba avaliar o conteúdo daquela notícia, enfim, a importância do rádio. Olha, parabéns para nós, que fazemos o rádio com dedicação, todos os dias, às 6 horas da manhã, a gente está aqui levando a primeira informação. Parabéns para o rádio. 6h03. E agora vamos às manchetes do dia também. Parque da Cachoeira da Mata está aberto para visitação. Justiça revoga a prisão de Gustavo Lima e Deolane Bezerra é liberada. Brasil abre debates na ONU. Itamaraty discute resgate de brasileiros no Líbano. Fim das gotinhas. Brasil terá vacina injetável contra a poliomielite até novembro, diz Ministério. Justiça argentina manda prender Maduro por crimes de direitos humanos. Lula e Haddad se reúnem com agências de risco em Nova York. Ministro diz esperar novas altas na nota de crédito do Brasil. E as sabatinas das eleições municipais 2024 continuam. Hoje às 7h15, a sabatina será com o candidato Fábio Leite, da coligação PSD, PSDB, PP, Podemos, MDB, Republicanos, PL, BRD e PSB. 6h04, vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira com a Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens à tarde e a previsão é de noite estrelada.
A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima é de 36 graus. Este é o dia mais quente da semana até então. Que gostoso. Coisa, gente, 36 graus. Vai ser quente, mas lembrando que gostoso, com ironia. Tem outras cidades que vão ser mais quentes, como Bauru, por exemplo. Chega aí até 38 graus. Nossa. Quente, hein? É. A umidade média relativa do ar será de 51%. Nas horas mais quentes do dia, chega a 22%. É importante se cuidar nesses horários. A previsão do tempo para essa quarta-feira também indica chuvas fortes e risco de temporais na região sul do Brasil, enquanto boa parte do país ainda enfrenta altas temperaturas. A chuva mais pesada segue concentrada sobre o Rio Grande do Sul, enquanto Paraná e Santa Catarina têm tempo firme, mas encoberto. A condição será de chuva forte e com temporais no território gaúcho. No sudeste, os ventos do oceano em direção ao continente formam nuvens carregadas sobre o Espírito Santo, mas sem previsão de altos acumulados. Nas demais áreas da região, o dia será quente e com predomínio de tempo seco. É aquele fenômeno que a gente já via antes, a chuva se acumulando no Rio Grande do Sul, impedida de vir para cá, para o sudeste, para o centro-oeste do país. Eu vi hoje de madrugada, né? Rio Grande do Sul, tempestades, cidade de Pelotas, inundação, tudo que eles já viveram, claro que em menor proporção, eles estão vivenciando de novo aí, com chuvas pesadas e enfim, no Rio Grande do Sul. E olha, 36 graus Botucatu, eu acho que talvez seja o dia mais quente do ano, né? São Paulo ontem também bateu, acho que nessa média, 37, 38 graus. Tá difícil, hein, gente? Tem que se hidratar mesmo, porque não tá fácil. Não, e se hidratar, eu acho que se hidratar o normal ainda não é o suficiente. Tem que ser além do normal, porque o normal não vai ainda manter o seu corpo realmente com a quantidade de água ideal para sustentar esse dia. Vindo aqui para a rádio agora cedo, muita gente caminhando, correndo, andando de bike, e talvez seja o melhor horário mesmo, né? Sim. Para evitar, porque 9 horas da manhã quente, né? O horário mais suportável. O sol não saiu ainda, Exato. enfim, não tá fácil. Atividade física também, tem que tomar bastante cuidado, saber o horário certo, se hidratar mais e mais ainda, porque a gente vai enfrentar isso muito, né? 6 horas e 7 minutos, vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Uma fuga simples de um presídio de segurança máxima. Na manhã de sábado, 7 de setembro, o estabelecimento prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, Portugal, parecia tranquilo. No entanto, a situação mudaria rapidamente quando 5 homens, incluindo prisioneiros de altíssima periculosidade, conseguiram fugir da penitenciária considerada a mais rígida do país. Entre os fugitivos estavam um sequestrador argentino condenado à prisão perpétua e um português envolvido em uma série de crimes violentos. A fuga ocorreu durante o horário de visitas, quando alguns detentos estavam com familiares no pátio. Os 5 fugitivos estavam em um pavilhão sem visitas e aproveitaram o momento em que não havia vigilância nas muralhas. Um carro com 3 homens se aproximou da parte de trás da prisão e um dos ocupantes cortou a grade do alambrado. Com uma escada e uma corda, os prisioneiros conseguiram escalar a muralha e escapar para a zona de segurança, passando pela grade cortada sem serem notados. A ausência de vigilância foi alarmante. Nenhum guarda estava posicionado nas muralhas e o funcionário responsável pelas câmeras não monitorava a área no momento da fuga. A ação só foi descoberta 40 minutos depois, permitindo que os fugitivos se distanciassem. Além disso, dispositivos de segurança, como sensores e alarmes, estavam inoperantes devido a problemas técnicos, o que agravou a situação e aumentou a preocupação sobre a eficácia da segurança no presídio. Você vê, um presídio de segurança máxima e os caras conseguem fugir com uma escada e uma corda. Não, Simples assim. Que coisa Nenhuma impressionante. fuga cinematográfica, nenhum equipamento rebuscado. Não, uma escada, uma corda e tchau. Não, e eles sabiam, né? Tipo assim, o alarme não está funcionando, não tem câmera, então amanhã a gente vai, na hora da visita. E realmente foi assim que aconteceu. Argentinos e portugueses. Né? Olha só. E foi em Portugal. E foi em Portugal, exatamente. 6 e 9. Agora, Juliana, o que o pessoal tá falando na internet? Qual que é o assunto no momento viral? É mais uma polêmica envolvendo um cantor aí, mas Eita. Dessa vez brasileiro. O cantor MC Livinho se desculpou após dançar ao fundo de uma reportagem sobre um acidente grave. A caminho do Rock in Rio 2024, onde se apresentava no sábado, ele gerou polêmica com a atitude e posteriormente afirmou que não sabia do que se tratava a notícia.
Tudo aconteceu durante uma reportagem do telejornal RJ1, que tratava de um acidente na Serra das Araras, em Piraí, com um ônibus que transportava um time de futebol americano na rodovia Presidente Dutra. A batida resultou em 3 mortos. Enquanto a repórter Isabela Campos informava sobre as vítimas, Livinho apareceu ao fundo e começou a dançar, além de acenar para a câmera. Ele chegou a publicar um momento nas redes, mas com a má repercussão, apagou o vídeo. Ao pedir desculpas, ele explicou o ocorrido. Afirmou: "Geral falou que tinha acontecido um acidente. Nós estamos presos no trânsito, não sabíamos que tinha acontecido acidente nenhum. Por respeito, tirei o vídeo do ar. Espero que entendam." MC Livinho também enviou um recado aos familiares das vítimas. Ele disse: "Eu não vou deixar de ser resenha, esquece. É que eu não sabia que era sobre o acidente, pensei que estavam filmando o trânsito. Desde já, meus pêsames a perda que teve. Agora que entrei na internet e vi que teve essas perdas, meus sentimentos a todos." É uma situação terrível, né? A tal da lacração, né? Exatamente. Quer ter mais seguidores, mais lacração, mais visualização. Viu lá uma câmera no meio da Serra das Araras, vou ali aparecer. Que coisa impressionante, Sem pensar né, no gente? que podia ser. E às vezes a pessoa, né, no afã de fazer um vídeo, não tem senso nem do ridículo, né? Não. E vai fazendo, enfim. É terrível a gente ver isso aí. Eu acho que nós estamos chegando num ponto, né, que as redes sociais precisam ser revistas no mundo todo. Né? E a internet não perdoa, né? Vídeo mal visto aí pelas pessoas vai ser bem criticado, repercutido. Mas ao mesmo tempo, quando você coloca uma notícia falsa e isso repercute, né, corre-se o risco dela se tornar uma verdade. Sim. Né? Enfim, o perigo das redes sociais. O que a gente já chama de pós-verdade, né? Pós-verdade, é isso mesmo. E essa situação que, como diria Sandra Nemberg, que deselegante. Foi no mínimo deselegante. No mínimo deselegante, tá? E se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar situações semelhantes, parecidas, né? Em tragédias envolvendo. E o que acontece também? As pessoas estão correndo o risco, na hora de fazer uma live, inclusive, muitas pessoas já morreram, faz a live num local perigoso, na beira de um abismo, próximo a uma cachoeira, mas eu vou fazer a live. E depois eu morro. Tirar uma foto, a moça que tirou uma selfie com um trem passando, acabou sendo atingida. Atingida, enfim, perdeu totalmente o objetivo principal, né? As pessoas querem lacrar, querem mais e mais. Isso aí virou uma doença, sabe? E independe da idade, né? Aí a pessoa vai amadurecer, vai parar. Não, tá ficando pior ainda, né? 6:12. Esporte. E o Corinthians é semifinalista da Copa Sul-Americana. Na noite dessa terça-feira, na Neoquímica Arena, o Timão voltou a vencer o Fortaleza, dessa vez por 3-0, não foi 2-2. Eu errei feio, né? E garantiu a classificação para a próxima fase do torneio continental. Os gols da vitória do Corinthians foram marcados por Ángel Romero, Igor Coronado e Pedro Henrique, todos na segunda etapa. No jogo de ida, no Castelão, o Corinthians já havia vencido por 2-0 e por isso o placar agregado ficou em 5-0. Passou com sobra, né? Nossa, 5-0, verdade. Impressionante. Assim, eu me surpreendi com o resultado. Eu achei que poderia ganhar, enfim, mas 3-0... Pois é, ontem em casa, né, eles estavam confiantes, animados, acabou fazendo esse placar aí. E hoje o Fluminense visita o Atlético Mineiro às 19 horas pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Fluminense embarcou nesta terça-feira para Belo Horizonte, onde enfrentará o Atlético na Arena MRV. E a grande novidade é a presença do zagueiro Thiago Silva, que viajou com a delegação. Ele não aparentou estar mancando. A contusão era no calcanhar esquerdo de Thiago Silva. Ela não era grave, mas demandava cuidados. A pancada no local ocorreu no jogo de ida contra o Galo, na vitória por 1-0. O zagueiro ficou fora do clássico contra o Botafogo no último sábado. Nonato, por sua vez, se recupera de uma cirurgia e não viajou. No último sábado, o jogador do Fluminense fraturou o nariz em um choque com o Marçal. Calma, não é o Pablo Marçal. Outro Marçal. Do Botafogo. Melhor explicar, né? Após perder muito sangue no local, ele passou a noite em observação em um hospital da zona norte do Rio de Janeiro, onde exames de imagem apontaram a necessidade de correção cirúrgica. Após vencer por 1-0 na ida, o Fluminense carrega a vantagem do empate para confirmar a vaga na semifinal. O Atlético Mineiro precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar no torneio continental.
Em caso de vitória do Galo por 1 gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. E hoje também o São Paulo recebe o Botafogo às 21h30, no horário de Brasília, no estádio do Morumbis, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores. O jogo de ida terminou 0-0 no Newton Santos. Quem vencer avançará para a semifinal do torneio. Em caso de novo empate por qualquer placar, a decisão irá para os pênaltis. O time paulista, comandado por Luiz Ubeldia, vem de revés sofrido no Brasileirão em casa por 3-1 diante do Internacional. A equipe busca melhorar seu poder ofensivo, já que nos últimos 6 jogos marcou apenas 2 gols, juntando todas as competições, com 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Na Libertadores, vale destacar a força defensiva do tricolor, que sofreu somente 3 gols em todo o torneio, a melhor marca do certame continental. A equipe apostará no Morumbis lotado em Jonathan Calleri como armas para bater o Botafogo. O camisa 9 é o artilheiro do São Paulo na competição em 2024, com 4 gols. Somando as 2 passagens de Calleri pelo time paulista, o centroavante tem 13 gols em 19 partidas na Libertadores. O São Paulo não terá disposição para duelo decisivo os meio-campistas Alisson e Pablo Maia, além dos laterais Patrick e Moreira. Ambos se recuperam de lesões. A expectativa é de que o atacante Ferreirinha fique no banco de reservas. O camisa 47 se recupera de problema muscular na coxa sofrida em agosto pelo Brasileirão. Líder do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, o Botafogo chega com a confiança elevada para o confronto. O time de Arthur Jorge bateu o Fluminense por 1-0 em clássico no Maracanã na última rodada do Brasileirão. O alvinegro buscará alcançar sua 3ª semifinal de Libertadores, igualando as melhores campanhas do time na competição quando chegou na mesma fase em 1963 e 1973. Muita emoção. Nossa, e vai ser um belo jogo. Acredito que o Morumbi vai estar lotado hoje, né? E o São Paulo vai ter, é o jogo da vida desse ano, é o jogo do ano para o São Paulo hoje, né? Poupou jogadores, por isso também perdeu para o Internacional em casa no último domingo, mas vai ser o jogo do ano, porque é a sequência. Fora a premiação, que é muito interessante, né? E o São Paulo não chega a uma próxima fase da Libertadores há muitos anos. São Paulo que já é tricampeão de Libertadores, enfim. Mas o Botafogo tá jogando muito e vai ser um belo jogo. Vai ser, olha... Ainda mais que ficou em 0-0 no primeiro, né? Hoje vai vir com tudo aí. Vai vir com tudo, porque não existe vantagem, né? Não existe vantagem. Quem fizer um gol, quem vencer, leva, né? E talvez seja o jogo da TV, né? Acho que sim, não sei. Bom, eu não vou assistir. Mas amanhã você me conta. Tá bom. 6h17. Vini Júnior é favorito para a Bola de Ouro, diz Jornal Espanhol. O Jornal Espanhol Marca destacou em publicação na noite desta segunda-feira que o jogador brasileiro Vinícius Júnior foi avisado que será premiado com a Bola de Ouro. Todos os caminhos levam ao ouro, destacou o jornal. O prêmio da revista francesa France Football é entregue aos melhores atletas do ano. A entrega do prêmio está marcada para o dia 28 de outubro de 2024. O brasileiro, você sabe que espera glória, diz a publicação ao destacar que o brasileiro foi protagonista das conquistas do Real Madrid na última temporada. O periódico espanhol escreveu: o atacante brasileiro ganhou o direito de ser o grande protagonista da cerimônia da Bola de Ouro no dia 28 de outubro no Teatro Châtelet, em Paris. Não foi nada fácil chegar ao topo do mundo do futebol. Sentir-se o centro do universo do futebol, rodeado de estrelas, é algo reservado aos maiores e o atacante do Real Madrid já o é, como atestam os seus números e aquele prêmio que exibiu há poucos dias como o melhor jogador da última edição da Liga dos Campeões. Entre 2023 e 2024, o atacante fez 39 gols, marcou 39 jogos, marcou 24 gols e deu 9 assistências, sendo nesse período campeão da Champions League. É aquela história, ele está indicado, né? Sim. Mas existem muitas surpresas nessa premiação da Bola de Ouro. Mas de repente você vai... acha? Ele realmente tem boas chances? Eu acho que sim, E nós não teremos, né? Que a gente ficou mal acostumado, todo ano tem Messi e Cristiano Ronaldo, mas o tempo passou, né? O tempo passou. Talvez o Mbappé, enfim, né? Outros jogadores aí, mas o Vini Júnior tem grande chance de levar. E seria muito legal, porque o último brasileiro que ganhou a Bola de Ouro foi o Kaká e já faz muito tempo, né? É muito legal a gente poder torcer para um brasileiro, né? Não, de verdade. Ele tá jogando muito. Na seleção, não. Mas no Real Madrid tá jogando muita bola. Vamos torcer.
6h19. Vamos esperar que é o fim de outubro, só ainda tem tempo. Tem tempo ainda, muita especulação vai haver, enfim, mas ele já está, porque se indicam uma quantidade de jogadores, depois eles vão peneirando e quando chega próximo você tem ali os 3 indicados, né, que sentam ali na plateia, bonitinho, esperando o aviso, né, de quem venceu a bola de ouro desse ano de 2024. Eu acho legal. É pena que a gente não consegue entender como não joga na seleção brasileira como joga no clube, né? Então, será que é uma questão de esquema equipe? Tático? Não sei, não dá para entender, né? A gente fica sem saber, realmente. É verdade. O que falta? O que fica faltando na seleção? Eu acho que... não sei. É difícil explicar, porque até a motivação para você torcer para a seleção diminuiu muito, né? A gente o Brasil vai jogar. Que legal. De repente o Brasil perdeu. De novo. Então a gente está perdendo um pouco a emoção de torcer pelo Brasil. Infelizmente, né? O brasileiro já está acostumado a ver a seleção perder. Acho que isso deu uma desanimada no pessoal. Né? Em contrapartida, a gente está torcendo por outros esportes, né? Por ginástica, pelo atletismo, tênis, enfim. A gente está se destacando em outras modalidades. Mas faz tempo que a gente deixou de ser o país do futebol. Verdade. 6h20, vamos ao nosso primeiro intervalo. Lembrando que hoje, às 7h15, nós teremos mais um dia de sabatina com as candidatas e candidatos a prefeito aqui da cidade de Botucatu. Hoje, a presença do candidato Fábio Leite, às 7h15, estará sabatinado aqui no primeiro jornal da Prever FM. Vamos ao intervalo, já voltamos. A sua cidade, no primeiro jornal. Agora 6h25, prédio da antiga Casa Noturna Floriano desaba no centro. Na tarde dessa terça-feira, dia 24 de setembro, o prédio onde funcionava a antiga Casa Noturna Floriano, localizado na Avenida Floriano Peixoto, desabou, provocando pânico e deixando vítimas. A ocorrência, que ainda está em andamento, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, 3 pessoas que estavam na calçada esperando o ônibus foram atingidas e precisaram ser socorridas. São elas uma mulher de 61 anos que se encontra em estado grave e foi levada para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp. Ela estava no ponto de ônibus ao lado do imóvel, sofreu lesões corporais graves, sendo socorrida com suspeita de fratura de crânio e trauma na coluna. Um homem de 38 anos, estado de saúde estável. Ele estava no mesmo ponto de ônibus, foi socorrido ao HC da Unesp pelo SAMU, com lesões na mão direita e no joelho esquerdo. E uma mulher de 54 anos que foi encaminhada ao pronto-socorro central da cidade. Ela estava caminhando pela calçada e sofreu lesões no pé direito. As causas do desabamento serão investigadas pelas autoridades competentes. E a gente torce para que as vítimas estejam bem, né? Principalmente a senhora de 61 anos que sofreu talvez esse traumatismo craniano, enfim. Vamos torcer para uma recuperação, né, dessa fatalidade que aconteceu ontem na cidade de Botucatu. 6h26. O Parque da Cachoeira da Marta está aberto para visitação. A Secretaria do Verde comunica que a trilha da Cachoeira da Marta está liberada a partir desta semana para a visitação, que ficou temporariamente fechada para manutenção após atos de vandalismo. O local trata-se de uma unidade de conservação. Os visitantes deverão ir para contemplar o local, caminhar e tomar banho de cachoeira. As regras para os visitantes são: é proibido, né, levar animais de estimação, fumar, consumir bebidas alcoólicas, fazer fogueiras e usar churrasqueiras, jogar lixo no ambiente, riscar ou pichar ou danificar de alguma forma as pedras, árvores e estruturas do local, ficar na água em dias de chuva, andar em locais fora das trilhas. As visitas podem ocorrer de forma agendada de terça-feira a domingo, entre 9 e 17 horas. O agendamento pode ser feito no site www.sistemas.botucatu.sp.gov.br/calendar. Agora, um detalhe é o seguinte, né? Com toda a sinalização que tem, né? Tome cuidado com isso, não faça isso, não faça aquilo. O que acontece com o ser humano, né? Ele vai lá, ele joga lixo, ele fuma, né? Ele picha. Que coisa, não, gente? A gente tá voltando, acho que nem na época das cavernas o homem era assim, né? Verdade. Que coisa louca, né? Eu já vi isso, eu já comentei com vocês num terreno alguns meses atrás, um cidadão, num sábado à tarde, estava colocando fogo em umas folhas, nos galhos secos lá. Eu falei, tá fazendo o quê, amigo? Ah, tô brincando. Brincando com fogo? Né? Quem brinca com fogo... Né? Que ideia, não? Enfim. 6h28. Introdução ao Qigong na Casa da Natureza da Unesp. A Casa da Natureza da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp receberá 2 aulas gratuitas de Qigong,
uma prática chinesa que combina movimentos suaves, respiração controlada e meditação, promovendo o equilíbrio e bem-estar. As aulas serão nos seguintes horários. Primeira aula, dia 25 de setembro, quarta-feira, 17 horas. A segunda aula, dia 28 de setembro, sábado, às 9 horas. Essa é uma oportunidade para conhecer os benefícios do Qigong e experimentar técnicas que ajudam a reduzir o estresse, melhorar a flexibilidade e aumentar a vitalidade. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.fca.unesp.br e as vagas são limitadas. Mais notícias aqui do Lajado. Fazenda Experimental Lajado recebe treinamentos para combate a incêndios. No dia 20 de setembro, na sede da Supervisão das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, na Fazenda Experimental Lajeado, teve início o treinamento dos servidores e brigadistas para o uso do caminhão autobomba tanque florestal. O equipamento foi adquirido pela reitoria da Unesp com assessoria à Administração Geral do Campus de Botucatu para combates a incêndios florestais. Representantes da Defesa Civil do município também estiveram presentes. O evento foi o primeiro de 3 módulos de atividades que permitirão o uso regular do caminhão em atividades de combate a incêndios. Neste primeiro dia aconteceu a entrega técnica do caminhão pela concessionária que ganhou a licitação e fez a venda do veículo. Brigadistas e motoristas receberam as instruções gerais de operação do caminhão, dentre elas os usos em operações, manutenção geral e revisões. Os participantes também puderam fazer um test drive do caminhão em ambiente controlado. Na sexta-feira, dia 27, acontece mais uma etapa do treinamento com a entrega técnica dos implementos instalados no caminhão. A empresa vencedora da licitação, que possibilitou a aquisição dos implementos, dará instruções sobre o uso correto das mangueiras, incluindo especificações sobre a captação de água em reservatórios. Na terceira etapa das atividades, no dia 4 de outubro, o treinamento será ministrado pelo subtenente do pelotão do Corpo de Bombeiros de Botucatu, Claudenir Celestino de Jesus. Ele abordará as técnicas de combate a incêndio utilizando o caminhão, destacando também a segurança dos brigadistas. Com as 3 etapas do treinamento, a Administração Geral do Campus e as unidades FCA e Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, responsáveis pelas fazendas de ensino, pesquisa e extensão da Unesp, esperam habilitar brigadistas e motoristas para o uso desse importante equipamento de combate a incêndios. Os módulos de treinamento foram organizados pela Administração Geral do Campus para que as operações utilizando o caminhão sejam eficientes e com o menor risco possível para os integrantes da equipe envolvida. Isso é muito bom, nós já tivemos vários focos de incêndio na Fazenda Lajeado. É muito bom que tenha agora esse caminhão, né? Treinamento de brigadistas é importantíssimo, é uma área fundamental que já passou por sinistros aqui recentemente. Verdade. 6h31. Justiça torna réu policial que matou o homem durante o show de Lauana Prado, no interior de São Paulo. A Justiça de Marília aceitou a denúncia do Ministério Público e transformou em réu o soldado da Polícia Militar Moroni Siqueira Rosa, de 37 anos. Ele está preso desde a madrugada de 31 de agosto por ter matado a tiros Hamilton Olímpio Ribeiro Júnior, de 29 anos, durante um show da cantora Lauana Prado em uma festa de peão na cidade. O policial irá responder ao processo por homicídio e dupla tentativa de homicídio, podendo ser submetido a júri popular. De acordo com o inquérito policial, Moroni disparou pelo menos 6 vezes contra Hamilton. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas da cidade, mas não resistiu. Hamilton é natural de Itapura, mas morava em Marília e trabalhava em Bauru. No dia seguinte ao show, a cantora Lauana Prado se manifestou sobre o caso nas redes sociais. A artista disse que a morte do fã foi um episódio lamentável. Em depoimento, o policial alegou que havia sido agredido pela vítima e negou ter ingerido bebida alcoólica na festa. Moroni argumentou legítima defesa. O advogado de defesa dele, Felipe Braga, afirmou em entrevista à TV Tem que o motivo da briga não foi exclusivamente espaço. A briga começou por atitudes inconvenientes do senhor Hamilton, que estava lá assistindo ao show, como queda de cerveja, esbarrões, batendo o chapéu em crianças que estavam ali ao redor, explicou. Felipe também alegou que, quando Moroni foi adverti-lo sobre o comportamento, recebeu um soco na boca de Hamilton. Nisso, o policial sacou a arma, se identificou e a vítima foi para cima dele, tentando tomar a arma do policial. De acordo com relatos recebidos pelo advogado, foi nesse momento da discussão que ocorreram os disparos. O crime foi gravado pelo público que estava na plateia. Nas imagens que foram desaceleradas, é possível ver que o policial apontou a arma em direção à vítima e disparou. Também dá para ouvir o barulho do disparo. Desesperado, o público tentou fugir do local. Conforme apurado pelo G1, a briga começou por disputa de espaço na área VIP do evento.
Em um vídeo gravado por uma pessoa que estava na plateia, é possível ouvir os disparos e ver o momento em que o artista interrompe o show. Em nota, a polícia militar esclareceu à TVT que Moroni estava de folga no momento da briga. A perícia esteve no local e a arma do policial foi apreendida. O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Marília. A organização do evento disse que os seguranças agiram imediatamente para conter o agressor e que está à disposição dos órgãos competentes para a apuração dos fatos. O prefeito de Marília gravou um vídeo prestando condolências aos familiares da vítima. Ele também garantiu a segurança do público durante o evento e disse que é proibida a entrada de arma no local, exceto em caso de autoridades policiais. Em nota, a Frente Parlamentar dos Rodeios também repudiou o ato de violência e mostrou indignação por ter sido praticado por um PM. Quer dizer, o policial, ele tem o direito a andar armado, mas ele não estava trabalhando. Então, eu acho que esse direito é meio, subjetivo, né? Enfim, aconteceu isso aí mais uma vez, não é o primeiro, nem será o último caso, infelizmente. Tá todo mundo se armando, né? E não tem o controle emocional, a maioria das vezes não tem o controle emocional para portar uma arma, né? E acontecem essas tragédias. 6h34, aliás, falando em tragédia, aconteceu em Diadema com um candidato a vereador de Santo André, que foi encontrado morto em Diadema, estava já há algum tempo desaparecido, há uns 2 dias, desde domingo desaparecido, e foi encontrado no banco traseiro do seu carro, amarrado com cordas nos braços, no pescoço, enfim, um candidato a vereador da cidade de Santo André. No Rio de Janeiro também foi morto também uma candidata a vereadora também. Então a violência na política está muito grande, né? A ministra do STE, inclusive ontem, deu um depoimento à ministra Carmen Lúcia falando a respeito dessa violência, que a gente não pode deixar isso acontecer. O Brasil nunca foi disso, né? E está acontecendo direto, em todos os locais. Acho que a disputa por poder está subindo a cabeça das pessoas mais do que nunca, né? Não, o Brasil, nos últimos anos, passou a ser um país em que a tolerância é zero, em todos os sentidos, no trânsito, numa disputa política, e os péssimos exemplos que a gente tem visto, principalmente aqui no estado de São Paulo, na capital paulista, os candidatos e tudo mais. Aliás, o seu Pablo Marçal, que muita gente endeusa, inclusive, ele não poderia nem participar, ele não deveria participar porque o partido dele não tem representatividade na Assembleia Legislativa. Então a culpa de quem é? A culpa são das emissoras de TV que convidam esse senhor a participar. E já não foi a primeira, não foi a segunda. Mesmo sabendo de toda a situação que ele causa. E o histórico que causou em todas as participações dele, entendeu? Então, bons tempos em que você respeitava um adversário político, né, ouvia atentamente, contra-argumentava, enfim. Agora virou baixaria. E a gente lamenta, e a gente tem que imaginar que a polícia tem que ficar de prontidão, né? Botucatu é uma cidade calma, mas de repente os exemplos que estão vindo aí de grandes cidades podem influenciar muita coisa. Isso é terrível, gente, terrível. Tem que ter moderação, acabar com esse negócio de povo andar armado, enfim, tá? Porque a política está dando os políticos, os candidatos estão dando péssimos exemplos. E lembrando que a gente tem ainda 12 dias para o primeiro turno das eleições, e parece que vão acontecer alguns debates. Será que o último debate, que parece que é da Rede Globo, vai convidar o candidato lá que está dando confusão em toda a participação? Eu creio que sim, infelizmente. 6h37. Primeiro Jornal, Prever FM. E a Justiça revoga a prisão de Gustavo Lima e Deolane Bezerra é liberada. O cantor Gustavo Lima e a advogada Deolane Bezerra são alvos da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco. Nesta segunda-feira, dia 23, a Justiça decretou a prisão preventiva do cantor, enquanto a influenciadora foi beneficiada com habeas corpus, que determinou sua soltura da cadeia. Os advogados que defendem o cantor, Delmiro Dantas Campos Neto, Matheus Macedo e Cláudio Bessas, entraram com pedido de habeas corpus ainda na noite de segunda-feira. O desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no entanto, não aceitou o pedido de urgência e encaminhou para o relator do caso, que tomou a decisão na tarde de ontem. A operação investiga um esquema de mais de 3 bilhões de reais. O pivô do inquérito é o CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, investigado por usar a plataforma de apostas para lavar dinheiro oriundo do Jogo do Bicho, em Recife. A partir da investigação da plataforma, empresas ligadas a ela
ela passaram a entrar no radar da polícia e, consequentemente, nas investigações. O inquérito policial produzido aponta para transações milionárias entre uma empresa de Darwin Henrique, a HSF Entretenimento e empresas de Gustavo Lima. A Balada Eventos de Produções Limitada do cantor recebeu 8 milhões de reais da HSF em razão da compra de uma aeronave. Já a influenciadora é investigada por adquirir uma Lamborghini de 4 milhões de reais da mesma empresa através da Bezerra Publicidade, que pertence a Deolane Bezerra. As investigações também apuram o recebimento de valores por parte da influenciadora da Esportes da Sorte, plataforma que pertence a Darwin Filho. É isso, né, gente? É isso, está acontecendo isso e vai continuar movimentando as redes sociais. E o interessante é que os seguidores dos dois, né, endeusando tanto a Deolane quanto o Gustavo. Festa na porta com fogos de artifício e tudo mais, né? É o Brasil, gente. É o Brasil atual que está vivendo isso, né? Enquanto ela fica nadando em milhões, exibindo carrões e tudo mais, né? O povo nessa desgraça danada, né? Então, eu não entendo o fazer festa. Teve gente que chorou quando ela foi presa. E como dizia minha mãe, né? Essa pessoa nem sabe que você existe, por que você tá sofrendo? Não se importa nem um pouquinho com você, né? Bom, 6h39 agora, vai virar um reloginho para 6h40. Um bom dia a você que acompanha o Primeiro Jornal, tá levando o filho para a escola, você que está na academia, você que já está trabalhando na padaria desde as 2, 3 horas da manhã, um bom dia a você. Aliás, muito obrigado pela audiência ao Primeiro Jornal, que vai para o intervalo e volta já já. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h43 e Brasil abre debates na ONU. No discurso, o presidente Lula falou sobre temas importantes como o combate à fome e à pobreza, meio ambiente e reforma do Conselho de Segurança da ONU. A reportagem é de Graciele Bittencourt, da Rádio Gov. Seguindo a tradição, o Brasil foi o primeiro país a discursar na 79ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, evento que reúne líderes de 193 países para debater a agenda global. Com o Brasil também no comando do G20, grupo das 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e União Africana, o presidente Lula reforçou o trabalho brasileiro no combate às desigualdades e cobrou empenho mundial pela melhor distribuição da riqueza. O Brasil propõe uma aliança global contra a fome e a pobreza, que é um dos principais temas da cúpula do G20 em novembro no Rio de Janeiro. Os dados divulgados há 2 meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas, estão subnutridas. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançaremos no Rio de Janeiro em novembro, e está aberta a todos os países do mundo. Em seu discurso, o presidente também cobrou de lideranças políticas mais diálogo e engajamento para enfrentamento dos desafios internacionais, como as guerras em andamento na Ucrânia e em Israel. E pontuou que 2023 foi o ano com o maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Lula defendeu uma reforma abrangente na Carta das Nações Unidas e destacou a transformação do Conselho Econômico e Social no principal fórum para tratamento do desenvolvimento sustentável e do combate às mudanças climáticas. Além disso, propôs a revitalização do papel da Assembleia Geral e a reforma do Conselho de Segurança, para que seja mais representativo da realidade contemporânea. Na fundação da ONU, éramos 51 países. Hoje, somos 193. Várias nações, principalmente no continente africano, estavam sob domínio colonial e não tiveram voz sobre seus objetivos e funcionamento. E não existe equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de Fórum Universal.
O presidente brasileiro falou ainda sobre a crise climática global. Ele afirmou que o Brasil não tolera ilícitos ambientais como o garimpo ilegal e o crime organizado, e destacou a queda do desmatamento da Amazônia em 50% no ano passado. Lula reforçou o compromisso do Brasil com a preservação do meio ambiente e com a sustentabilidade e lembrou que o Brasil vai sediar a COP25, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, no ano que vem, em Belém do Pará. Segundo o presidente, o Brasil é modelo no desenvolvimento de energia limpa. Somos hoje um dos países com a matriz energética mais limpa do mundo. 90% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis, como a biomassa, a hidrelétrica, a solar e a eólica. Fizemos opção pelos biocombustíveis há 50 anos, muito antes que a discussão sobre energias alternativas ganhasse tração. Estamos na vanguarda em outros nichos importantes, como o da produção do hidrogênio verde. Na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Lula propôs também que a inteligência artificial seja emancipadora e tenha a cara do sul global e que fortaleça a diversidade cultural. De acordo com o presidente, as novas tecnologias devem respeitar os direitos humanos, proteger dados pessoais e promover a integridade da informação. Lula também defendeu uma governança intergovernamental da inteligência artificial, em que todos os estados tenham voto sobre o tema. De Nova York, nos Estados Unidos, Graciele Bittencourt. Falando sobre tudo isso, né, a gente percebe o seguinte: como tudo na vida, no mundo, tem que evoluir, né? Desde 1940, né, da década de 40 do século passado, a ONU, quando foi criada, 50 países, hoje quase 200, sem fazerem parte de importantes setores da ONU. Conselho de Segurança, por exemplo, né? Países como a África e a América Latina não têm representatividade. Tá? Então, as grandes potências continuam ditando o rumo do mundo. E quando tem um interesse próprio, tá? Com certeza, fome, situação do clima, meio ambiente, vai ficar sempre em segundo plano. 6h49. Itamaraty discute resgate de brasileiros no Líbano. O governo brasileiro acompanha com atenção a escalada no conflito entre Israel e o grupo extremista libanês Hezbollah. Segundo diplomatas consultados pela TV Globo, o Palácio do Planalto e o Itamaraty estudam a possibilidade de um resgate dos brasileiros que estão no Líbano. Depois de uma manhã de bombardeios no país e alertas de evacuação recebidos por telefone e mensagens de texto, libaneses estão correndo para buscar áreas seguras. Israel bombardeia alvos em muitas partes do Líbano, atingindo militares do alto escalão do Hezbollah em Beirute e, segundo acusações inimigas, escondendo bombas em pagers e walk-talks. Por outro lado, o Hezbollah dispara foguetes e drones para o norte de Israel, incendiando prédios e carros. O Ministério das Relações Exteriores está em consultas com a comunidade brasileira no Líbano. Até o momento, a Embaixada do Brasil no país orienta que os brasileiros deixem a região. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, está instruindo a Embaixada do Brasil no Líbano a iniciar o processo de consultas na comunidade brasileira sobre pessoas que eventualmente precisem de apoio para deixar o país. Ou seja, Brasil vai começar a levantar a lista de quem deseja sair para poder planejar o resgate, o que ainda não significa que a operação vá acontecer, mas essa é uma medida preliminar necessária para que aconteça caso seja preciso. O governo brasileiro, durante o primeiro mandato do presidente Lula, já realizou uma operação de resgate no Líbano em 2006. Na ocasião, o país também havia sofrido ataques de Israel. O Itamaraty, na época, organizou o resgate de mais de 800 brasileiros pelo Líbano e pela Síria. O Itamaraty estuda a situação com um novo cenário de segurança na região e avalia o cenário como complexo. Caso seja necessário, saberemos adaptar a operação a essas circunstâncias mais difíceis de hoje em dia, avaliou um diplomata envolvido nas conversas, ainda em estágio de preparo. É cedo para dizer se precisaremos agir, mas temos de estar preparados, completou. No fim do ano passado, mais de 1.500 brasileiros foram repatriados na zona de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, especialmente quem estava na faixa de Gaza. Foram 11 voos coordenados pelo governo brasileiro. É uma situação aflitiva, né? E aqui, inclusive, em Botucatu, nós temos pessoas, habitantes de Botucatu, que têm parentes no Líbano, que sofrem com o que está acontecendo lá. E às vezes sem nenhum tipo de comunicação de como está esse parente e tudo mais, né?
Eu imagino como fica a cabeça desse povo, o coração desse povo, tendo um parente fora. Né? Não, pra gente que não tem parente, já vi mais uma guerra, né? Ucrânia e Rússia, Israel e Hezbollah e Hamas, enfim, tá terrível, não? Tá terrível. E agora existe aí até a gente vai falar a respeito disso agora, né? Com relação também à América Latina, né? 6h52. Justiça argentina manda prender Maduro por crimes de direitos humanos. A Justiça da Argentina ordenou, na última segunda-feira, a prisão do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, para ser interrogado no âmbito de um processo por violações de direitos humanos em seu país. Uma decisão da Câmara Federal de Buenos Aires. Algumas horas antes, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela confirmou a emissão de uma ordem de prisão contra o presidente argentino Javier Milei, por ter sido confiscado um avião de carga venezuelano em Buenos Aires e entregue aos Estados Unidos. Sob o princípio da jurisdição universal, a Justiça Argentina emitiu o pedido de prisão de Maduro à Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, para que sejam enviados alertas vermelhos contra o ditador, segundo a imprensa local. Além de Maduro, a decisão ordena a prisão de 30 funcionários e colaboradores do ditador venezuelano, entre eles o ministro do Interior e o influente dirigente chavista Diosdado Cabello. A Câmara Federal Argentina, após ouvir testemunhos de denunciantes, considerou essas pessoas responsáveis por organizar um plano sistemático para sequestrar e torturar cidadãos venezuelanos em seu país, conforme relatado pela imprensa. Foi comprovado que existe na Venezuela um plano sistemático de repressão, desaparecimento forçado de pessoas, tortura, homicídios e perseguição contra uma parte da população civil desenvolvido, pelo menos pelo ano de 2014 até o presente, diz o trecho da decisão divulgado pelo jornal La Nación. A ordem inclui responsáveis, membros das forças de segurança e dos serviços de inteligência venezuelanos. A Venezuela enfrenta uma crise pós-eleitoral após a proclamação de Maduro para um terceiro mandato consecutivo nas eleições presidenciais de 28 de julho, que a oposição denuncia como fraudulenta. O mandatário foi declarado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral sem apresentar o detalhamento da apuração. Protestos desencadeados após resultados deixaram dezenas mortos, 2 deles militares, quase 200 feridos e mais de 2.000 detidos, segundo números oficiais. A medida contra Milei na Venezuela foi emitida por um tribunal de primeira instância de Caracas e confirmada pela Sala de Cassação Penal do Tribunal Supremo de Justiça. Essa decisão responde a um pedido feito em 18 de setembro pelo procurador-geral venezuelano Tarek William Saab. Saab solicitou ordens de prisão contra o presidente argentino, a ministra da Segurança do país, Patrícia Bullrich, e a secretária-geral da presidência, Karina Milei. 6h54. Como você disse, essa situação que... A gente vê briga, a gente vê guerra, a gente vê essa situação toda em todos os lugares. Né? E agora mais próximo da gente também, né? 6h55. Será que dá tempo da gente dar mais uma ou é melhor a gente vamos fazer o seguinte, fala da promoção, que é muito legal, tá chegando a hora, o Dia das Crianças tá chegando e tem uma promoção muito legal da Prever FM. Na verdade, são duas, hein, Márcio? São duas promoções aqui pro Dia das Crianças. Então, a primeira é a seguinte, se seu filho tá sonhando com um PlayStation 5, por exemplo, ele pode ganhar um aqui na Prever FM. É um Super PS5 com 2 controles e 2 jogos. É diversão garantida dia e noite, sem parar. Para participar, você tem que acessar preverfm.com.br e se inscrever. O resultado dessa promoção rola dia 31 de outubro. É a promoção PS5 turbinado. Mas, como eu falei, são duas promoções. Opa. E a outra, lembra da promoção da Alexa em dobro? Lembro. Temos de novo, só que é a Alexa Kids. Olha que em legal. dobro. Então, se seu filho aí, já tá na hora de ter uma Alexa também para ele curtir, aprender, ouvir histórias e até ouvir a Prever FM. Só que a Alexa em dobro, como eu falei. E como a outra promoção da Alexa que nós tivemos, também é pelo Instagram. O que você precisa fazer é seguir o Instagram da Prever FM. Então vai lá, procura @PreverFM no Instagram, segue, curte o post da promoção e marca nos comentários quem deve levar essa Alexa em dobro junto com você. E o resultado dessa promoção é no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças. Que legal, vale a pena então participar, porque são prêmios sensacionais. E quem sabe você pode ser a grande vencedora, o grande vencedor. 6h56. Agora sim, nós vamos para mais um intervalo e na sequência nós temos o nosso programa eleitoral obrigatório. É isso. O que é real está no Primeiro Jornal. Prever FM. 7h48, voltamos com o Primeiro Jornal. Lembrando que amanhã as sabatinas continuam, né? Amanhã, 7h15,
a candidata do PSOL, Thalita Tavares, será sabatinada aqui no Primeiro Jornal. Exatamente. E agora, Lula e Haddad se reúnem com agências de risco em Nova York. Ministro diz esperar novas altas na nota de crédito do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram nesta segunda-feira em Nova York com representantes das agências de classificação de risco Moody's e Standard & Poor's. Ao fim da reunião, Haddad avaliou que o prognóstico é bom e que, segundo as projeções do governo, a nota de crédito do Brasil deve voltar a melhorar nos próximos anos. Uma das funções dessas agências é analisar os riscos de se investir em cada país e dizer quais economias ao redor do mundo têm o chamado grau de investimento, ou seja, são apostas mais seguras para os investidores e têm baixo risco de calote. O Brasil já teve grau de investimento no início dos anos 2010, mas perdeu esse selo após a crise e a recessão econômica a partir de 2015. O governo tenta agora recuperar esse posto. A reunião, segundo Haddad, aconteceu a pedido de Lula. No encontro, Haddad explicou às agências mudanças recentes nas regras da economia brasileira, como o novo arcabouço fiscal e a tentativa de estabelecer um mecanismo claro e com critérios transparentes e específicos para o pagamento das emendas parlamentares. Segundo o ministro, o próprio presidente Lula já tinha questionado a área econômica sobre o cronograma e as perspectivas para que as agências de classificação como Moody's, Fitch e S&P voltassem a considerar o Brasil em um lugar seguro para investir. Haddad afirmou: "Eu disse a Lula que nós aguardávamos uma nova rodada de aumento na nota para o ano que vem. Devemos ter um aumento da nota no ano que vem, na nossa opinião, evidentemente. Os prognósticos são muito bons." Haddad disse a Lula também que não era possível saber a essa altura se o governo chegaria ao fim do atual mandato em dezembro de 2026, já com o grau de investimento restabelecido. O ministro da Fazenda também avaliou neste domingo em Nova York que a situação das contas públicas brasileiras, com dificuldade de o governo atingir o equilíbrio fiscal, junto com as queimadas e alta dos juros, não devem afastar investimentos produtivos da economia brasileira. O ministro afirmou que acreditava que apenas o capital especulativo poderia ser afetado, enquanto o capital destinado a investimentos de longo prazo no Brasil, com duração de 15, 20 ou 30 anos, não seria impactado por esse tipo de ocorrência. No entanto, ressaltou a importância de cuidar da situação independentemente de qualquer fator. Prever FM 751. Promessas da Câmara contra desmatamento e garimpo não saíram do papel. A Câmara dos Deputados ainda não discutiu propostas anunciadas pelo atual presidente da Casa, Arthur Lira, como promessas para este ano a respeito do desmatamento de terras e garimpo ilegal. Ambientalistas defendem que a Câmara vá além e aprove propostas em defesa de biomas como a Amazônia e o Pantanal, atingidos pelas secas e pelas queimadas que assolam o território nacional. Entre os textos estão, por exemplo, projetos que endurecem as penas para incêndios florestais. Eleito em 2021 pela primeira vez, Arthur Lira deixa a presidência da Câmara em fevereiro do próximo ano. Desde o início de seu mandato, 26 propostas relacionadas a questões ambientais foram aprovadas pelo plenário da Casa, segundo o levantamento do G1. Parte delas integra o que Lira chamou Pauta Verde, uma série de propostas aprovadas às vésperas da 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP28. Esses projetos tratam de medidas e incentivos para a transição energética no Brasil. Outra é um conjunto de medidas criticado por ambientalistas por fragilizar proteções e biomas e legislações ambientais, como a medida provisória do governo Jair Bolsonaro, que afrouxou regras de preservação da Mata Atlântica, aprovada em 2023, e o projeto que amplia a brecha para grilagem de terras, aprovado em 2021. Em abril deste ano, quando a contagem regressiva para o fim de seu mandato marcava 9 meses, Arthur Lira declarou a uma plateia de autoridades e produtores rurais que se comprometia a levar os temas do desmatamento e da exploração de minério ilegal à pauta da Câmara. Passados 5 meses, no universo de textos ligados ao desenvolvimento sustentável ou ao meio ambiente discutidos até o momento na gestão Lira, não há, porém, qualquer avanço em projetos que discutam punições ou freios ao desmatamento ou à exploração de minérios ilegais no plenário da Casa. No principal ambiente de debate da Câmara, em 2024, o que se viu foi uma sucessão de propostas vinculadas ao desenvolvimento econômico sustentável, patrocinadas por Lira e pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dentre os projetos aprovados pelos deputados neste ano no plenário, porém, ainda houve espaço para um texto criticado por ambientalistas, o que exclui a civicultura, método artificial de reflorestamento, do rol de atividades poluidoras e que abre caminho para a exploração sem licenciamento ambiental.
Prever FM 753. Só comentando aqui, claro. né, nessa questão envolvendo garimpo ilegal, a gente percebe que no governo do Bolsonaro isso correu solto, né? Isso foi, né, abriu a passar a boiada mesmo, né? Isso aconteceu e é difícil você segurar. A dificuldade que a Polícia Federal, que a polícia, principalmente na região norte, quando nas reservas indígenas o garimpo ainda continua, né? É difícil você conseguir controlar depois de tantos anos com a coisa correndo solta assim, né? Mas é preciso que tenha pulso firme para evitar que isso ocorra. Tá? Desmatamento e esses incêndios que nós estamos ainda vivenciando, tá? Com certeza eles tiveram fatores de incêndios criminosos. Tá? Para quê? Para queimar aquilo tudo e fazer o quê? Fazer pasto, né? Então é preciso realmente que o governo tenha pulso firme, tá? E que realmente as pessoas sejam identificadas e punidas. De fato, até porque impacta nós, cidadãos comuns. Não tenha dúvida. E é impressionante como atingiu, foi a nível nacional realmente, né? Foi tudo ao mesmo tempo. E assim, pegando profissionais, pesquisadores, né, especialistas, dizendo assim, os principais fatores que desencadeiam uma queimada natural são raios. No momento em que não chovia, não existiam raios. Né? Foram a maioria ao mesmo tempo, foram orquestrados. Então, quer dizer, foram incêndios criminosos que aconteceram. Só que já passou da hora de identificar e punir quem são esses criminosos, né? Perfeito. Agora, será que a gente já pode ir encaminhando o jornal pra gente encerrar e voltar amanhã pontualmente às 6 horas? Eu acho legal, né? Acho legal, desde que volte amanhã, né? Claro, com certeza, pontualmente às 6 horas a gente sempre tá aqui. Não tenha dúvida. Agradecendo a sua audiência, a sua atenção, e amanhã, 6 horas, com mais notícias, a primeira informação da sua manhã. Bom dia, Juliana, até amanhã. Bom dia, Márcio, até amanhã. Bom dia, Ellen, até amanhã. Bom dia, Márcio, até amanhã, pontualmente às 6. E agora, o pessoal fica com a sessão das 8 com o Jean aqui na programação da Prever FM. E amanhã nós voltamos. Tchau, gente. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.